lembrando, né, de uma passagem da Bíblia, lá de Mateus, no finalzinho, Jesus Cristo ordena o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essa ordem, ele não deu a qualquer um. Ele deu aos seus discípulos. E isso é uma verdade interessante que passa despercebido em algumas vezes que nós comentamos, estudamos e lemos esse versículo. Jesus ordenou o ide aos seus discípulos. Ou seja, você só pode compartilhar aquilo que você tem. Ele não deu o ide àquele que não conhecia ele. Ele não deu o ide, não ordenou o ide àquelas pessoas que passavam e viam ele de longe, mas não o seguiam. Não, ele só ordenou o ide aos seus discípulos. E esses discípulos, eles têm a missão, que somos nós, tá? Esses discípulos têm a missão e a ordenança de compartilhar, divulgar e levar o reino de Deus a toda a terra, até os confins da terra. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, nós não podemos compartilhar algo que nós não temos, né? Olhando para a rede social, nós estamos vendo um meme qualquer e você compartilha aquilo, você curte e compartilha. Então, Jesus Cristo, quando ordena o ide para os seus discípulos, é porque os discípulos já tinham curtido ele. Você entendeu a analogia? Então, juventude, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho sobre o que é influenciar. O que é a palavra influenciar? Ela significa o quê? Bom, influenciar no dicionário tem duas traduções, né, dois significados, mas eu quero trazer um que destaca legal, que a gente quer mostrar aqui. Influenciar significa causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual no ser humano, né? Física ou intelectual. Nossa, muito bacana. Como é que isso influencia? O que seria uma influência, então? Bom, se você lembrar da sua aula de geografia, lá dos tempos lá do Onça, lá, que eu sei que você não é tão jovem assim, né? Você vai reparar, você vai lembrar que a Lua influencia as marés. Você lembra disso? Em determinado momento da Lua, ela está próxima ou está longe, a maré sobe e desce. Então, isso é uma influência. Ou seja, a proximidade da Lua diz se a água vai ficar alta ou vai ficar baixa. Então, isso é uma influência. A Lua mudou a maré, transformou aquilo ali, né? Quando nós, por exemplo, acendemos uma fogueira no nosso quintal lá para queimar aquele monte de planta lá, velha, queimar aquelas madeiras que a gente não quer mais. Aquele fogo influencia o ambiente. Ele esquenta e ilumina, transforma totalmente aquilo que estava ali até o momento. Da mesma forma que nós vemos o sal na comida. Joga aquele temperinho na comida, sem o sal, não adianta muita coisa, a comida fica insossa, né? Do mesmo forma a luz, a lâmpada, que nós temos aqui várias aqui, né? Nos auxiliando na iluminação. Então, essas coisas, que eu estou citando alguns exemplos, eles modificam, eles alteram aquele ambiente, aquele local fisicamente e intelectualmente. Um exemplo, as influências nos nossos relacionamentos, por exemplo. Você e sua esposa em casa, com certeza você tinha algumas manias quando você saiu da casa dos seus pais, né? O seu namorado e tal. Então, essas manias, alguns absorvem. Quer ver uma coisa? Olha a Rayane, minha esposa, ela não era muito chegada a Coca-Cola, refrigerante, essas coisas assim, né? Infelizmente ou felizmente, agora ela gosta do negócio. Ela gosta de uma coquinha agora. Carne, ela não era muito chegada na carne. Eu sou um pouco carnívoro, né? Dá para ver. Então, ela tinha essa não ligava, mas agora ela liga, ela gosta. Ela absorveu de mim, ela foi influenciada por mim a gostar dessas coisas, que eu antes já gostava. Então, a influência também é nesse pé. Nós conseguimos influenciar as pessoas sem sabermos que estamos influenciando. E nessa de influenciar, antes de eu querer influenciar ela, eu já sou. Eu não tive a intenção de fazer Rayane comer carne, muita carne, ou fazer Rayane gostar de Coca-Cola. Não. A minha ideia era só tomar minha Coca-Cola e comer minha carnezinha. Porque eu já era assim. Ela só absorveu, ela foi influenciada. E assim, aos poucos, ela foi influenciada por mim e agora gosta. E eu queria lembrar que a influência é tão importante, que foi desenvolvido um estudo. Né? Tem um estudo que diz o quê? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Claro que tem
outros pontos, né? Mas geralmente você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, uma pergunta interessante para você agora. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Você gostaria de ser ou ter o que elas são, fazer o que elas fazem? Vale a reflexão. Nós queremos ser as pessoas que nós estamos convivendo? Nós gostamos daquele perfil, daquele jeito? Se não gostamos, está na hora de nos afastarmos e mudarmos nossas influências. Tá bom? Como nós estamos falando de influência, né? Nós temos uma figura hoje muito difundida já no meio nosso aqui, digital e tudo mais, que é o digital influencer. E esse digital influencer é uma pessoa que pega uma mercadoria ou vende um serviço de marketing, é uma ferramenta de marketing, né? Me ajuda aí, Abner, se eu estiver falando errado aqui, você me ajuda aí. Então, é uma ferramenta de marketing utilizada para atingir o público-alvo. Então, se você gosta de carro, você não vai divulgar isso lá na escola infantil. Não é o seu público-alvo. São pessoas com poder aquisitivo para comprar um carro e que queiram procurar um carro. Então, são pessoas no meio digital que falam o tempo todo sobre carro. Então, você que vende carro, vai lá nele e fala assim, estou vendendo carro e eu queria que você divulgasse esse carro para mim. Então, é assim que funciona o marketing digital pelos digitais influencers. Então, aí fica uma pergunta bem bacana para a gente agora. A gente é influenciado ou a gente é um influenciador? No seu meio onde você vive, na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, na sua vizinhança, você influencia e é influenciado. É uma via de mão dupla. E nós sofremos essa influência o tempo todo, né? E no mundo espiritual não é diferente, né? No mundo espiritual nós devemos influenciar. E pensando nisso, eu me lembro de uma história de um jovem, né? Ele viveu num período muito, muito conturbado, que estava tendo uma grande fome. E essa fome levou a um país a ser uma potência, que já era grande, mas ele virou uma potência mais forte ainda devido a essa influência. O nome dele era José. E se nós pararmos para pensar, hoje nós estamos vivendo algo parecido, uma pandemia. O que você pode influenciar nessa pandemia? Será que uma influência negativa de que dá tudo ruim, ó céus, ó terra, ó azar, será que isso vai adiantar, vai funcionar? Ou você pegar e fazer a sua parte, ou você adorar a Deus, ou você direcionar algo de interessante para as pessoas, algo bom, algo que agregue valor. Será que isso não é melhor? Então, isso talvez influenciaria muito mais do que ficarmos no cantinho ali do esquecimento, falando que está tudo ruim, a economia vai ruir, eu não tenho mais emprego. Vamos nos arranjar. Deus abençoa. Tem um ditado, Deus abençoa quem cedo madruga, né? Então, nós vamos trabalhar para pensarmos desse jeito. Eu tenho uma oportunidade, Deus nos dá as habilidades, Deus nos dá ideias, capacidade para trabalharmos, para alcançarmos nossos objetivos. Mas nós não podemos ficar limitados às nossas condições. Eu queria falar do José. Lá do Zé, filho de Jacó. Lembra do Zé? Então, Zé, como a Camila respondeu, ele tinha 17 anos quando ele ganhou uma túnica. Bonita pra caramba, cheia de cor, né? Você conhece a história melhor que eu, mas eu vou te dar uma lembrada aqui, só para você caminhar comigo na minha linha de raciocínio. O Zé, ele era o filho preferido, né, de Jacó, e ele recebeu um presente do pai dele, uma túnica bem colorida, bem bonita. E os irmãos ficaram de olho nele, não gostaram. Por que o Zé ganhou uma túnica e eu não? Qual a diferença? Então, a partir daí, foi gerando um ódiozinho, uma raivinha, uma ingresia, como diz por aí, né? Do Zé, dos irmãos dele para com o Zé. Então, o Zé, ele teve essa dificuldade com os irmãos, e uma certa ocasião, os irmãos foram para um lugar, demoraram muito, o pai de José mandou ele lá ver, e os irmãos estavam acontecendo. Quando ele estava chegando lá de longe, os irmãos viram falando, rapaz, lá vem aquele sonhador lá, hein? O que a gente vai fazer com ele? Rapaz, vamos matar esse menino. Tem um negócio de túnica aí, me irritou muito esse negócio aí, não gostei não. Então eles decidiram lá, conversando, a não matar ele. Mas, ao contrário de matar, eles o venderam. E essa história você conhece melhor que eu, que ele foi vendido e tal, foi para o Egito. Nesse contexto do Egito, é que eu quero conversar com você agora.
E eu queria que você abrisse comigo, né? Eu vou falar hoje sobre ser para influenciar, né? Primeiro ser, depois influencia, tá bom? Gênesis 39, de 3 a 4. 3 e 4. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vou dar uma pinçada em alguns versículos, tá bom? Vamos lá. Gênesis 39, de 3 a 4. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs graça em sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que bacana isso aqui. O Zé tinha toda a casa do Potifar. Ele foi vendido, foi levado para o Egito. Chegou lá no Egito, Potifar pegou ele para trabalhar na casa dele. E o Potifar viu isso daqui, viu que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia era bom, tudo que ele fazia progredia, tudo que ele fazia prosperava, mesmo ele sendo traído pelos irmãos. Beleza? E aqui na casa do Potifar, o José ele sofreu uma tentação. Ele sofreu uma má influência. A mulher de Potifar achou ele um rapaz bonito, bem apessoado, e queria se deitar com ele. Essa é o texto daqui para frente, vai falar sobre isso aqui. E o José, ele teve que ser forte espiritualmente e negar essa tentação. Bom, o José, ele já estava na casa do Potifar, ele já controlava toda a estrutura da casa, todas as rotinas, e a sua mulher o tempo todo o tentava. Até que uma certa hora, todo mundo da casa saiu. A mulher mandou todo mundo sair, ficou só ela e o José. Nesse momento, ela tentou o José novamente, só que ela foi segurar José saiu correndo e a roupa ficou na mão dela. E ela gritou aos soldados e tal, que José estava tentando ficar com ela, só que ela que não quis. E a história foi o contrário. Então aí, eu queria que você pensasse numa linha de raciocínio comigo. Ser para influenciar mediante a injustiça. Primeiro ponto é ser para influenciar mediante a injustiça. A mulher de Potifar não conseguiu com ele o que ela queria. Então, para compensar isso, com raiva, com algum ressentimento dele, fez ele sofrer uma injustiça pelo seu marido. Quando a mulher de Potifar chegou, ela contou a história para ele, os soldados confirmaram que a história era contada, o José foi preso. Bem, o José ele não cedeu à tentação. Depois, você nunca será tentado por algo que você não consegue, por algo que você consegue controlar. O que eu estou dizendo aqui? A tentação é o seu desejo te influenciando a deixar de ser o que Cristo te transformou. Vamos lá. A tentação é o seu desejo te influenciando a deixar de ser o que Cristo te transformou. Se Cristo te salvou, Ele te transformou. Naquilo que Ele te transformou, você tem consigo as fraquezas. Você tem ali a sua vontade de fazer alguma coisa no seu coração. E isso aí são as concupiscências da carne. Todo ser humano tem 1, 2, 3, não sei quantos. Mas cada um tem a sua fraqueza, fica tranquilo. Nós chamamos de fraqueza, são as vontades da carne, né? E os prazeres da carne, como gostam de falar por aí também. Então, a tentação do José não foi dinheiro, não foi poder, não foi nada disso. A tentação de José foi justamente com uma mulher. E ele foi firme. E se ele não tivesse sido firme, nada do que aconteceu para frente aqui teria acontecido. Porque tudo que nós fazemos na presença de Deus contribui para a gente no futuro. Temos que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve a Deus. Se você não serve, não está cooperando. Se serve, vai cooperar. Fica tranquilo. A tendência é que quanto mais você faz para Deus, melhor é o seu futuro. E o futuro definitivo é estarmos no céu com Ele. Amém? Ouviu amém na sua casa aí? Eu ouvi. Ouvi daqui. Hein? Então, ser para influenciar mediante a injustiça. Ponto 2. Ser para influenciar mediante o abandono. Abandono? Abandono. Quando José foi preso, ele ficou numa cela, né, por um bom tempo. E nessa cela ele teve um amigo de cela lá, que era o copeiro do faraó.
É o cara que cuidava lá das talheres e tudo mais do faraó lá. E esse cara, lá no versículo 21, vamos ler aqui então, no versículo 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo que se fazia ali. Olha como é que José, mesmo ele ter sido traído pelos irmãos, ter sido vendido como escravo, ter sido injustiçado pela esposa do Potifar, ele ainda assim continuava entregando algo de bom, influenciando da melhor maneira possível, que é sendo de essência. Ele não abandonou a sua essência. Então a essência de José pungia muito mais forte do que as suas tentações, do que tudo que acontecia contra ele. Então, o Senhor estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Ou seja, o carcereiro que estava cuidando da prisão, prendendo José, viu que ele era um cara bom, e deu a José o controle da prisão. Ué, José ficou controlando a prisão, sendo ele um prisioneiro? Sim, é isso que aconteceu. E quem fez isso foi o carcereiro. Mas lá no 23, aconteceu, né, dois sonhos do amigo dele que estava com ele, o copeiro, e esse carcereiro. Eles tiveram um sonho cada um. E lá no capítulo 40, no versículo 23, acontece o quê? O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O que aconteceu o que aconteceu antes disso daqui? Dois sonhos tiveram, o copeiro e o carcereiro. José interpretou os dois sonhos, de que o copeiro, depois de 3 dias, ele iria voltar ao palácio do faraó, e o carcereiro, depois de 3 dias, ia ser morto. Então, isso realmente aconteceu. E José tinha, antes desse versículo aqui, tinha pedido ao copeiro que se lembrasse dele. Falou, rapaz, te dei a moral do sonho aí, revelei seu sonho e tal, interpretei. Me dá a moral com o faraó lá, fala de mim lá. Só mesmo dá aquela pincelada, tem um rapaz bom lá, um Zé lá, e veio lá de Siquém, um menino bom. Ele só pediu isso. E o cara não lembrou. Ele estava na presença de Faraó todo dia e não lembrou. Aí, o que acontece? José interpreta 2 sonhos que se cumprem em 3 dias. E ele ficou lá mais vários anos. De modo que quando ele tinha apenas 30 anos, ele conseguiu a honra dele. Mas vamos lá. Segura-se 30 anos aqui. Os dons que Deus te deu são para ser utilizados. Qual era o dom de José? Interpretações e trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mesmo que isso te custe ser abandonado. Olha que coisa legal. Use os dons de Deus que Ele te deu, mesmo que isso te custe ser abandonado, porque Deus nunca desampara e nem abandona aquele que o serve de todo o coração. Então, se você tem um dom e tem medo de ser abandonado pelo familiar, pelo amigo, ficar isolado socialmente, não ser um digital influencer, não ser um influenciador social ali onde você está, não se preocupe. Se for a coisa certa, se é o dom de Deus, não se preocupe que Deus está contigo. Deus vai te honrar por onde quer que você for. Amém? Então, mediante a tudo que aconteceu com José, ele não parou de adorar a Deus, servindo ele, sendo coerente em tudo que ele falava, tudo que ele pregava e tudo que ele era. Então José não abandonou a sua essência, ele continuou sendo, ele era. José apenas era. Ele saiu da casa dele com 17 anos de idade, e aqui estamos falando de José com 30 anos, 13 anos se passaram, e ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era quando ele tinha 17 anos, quando ganhou a túnica do pai dele, num momento muito feliz. E agora ele foi injustiçado, agora ele foi abandonado. Injustiçado pela mulher de Potifar e pelos seus irmãos, e abandonado pelo aquele amigo que ele interpretou um sonho, o copeiro do rei. Mas Deus não abandona, como acabei de falar, Deus não abandona aquele que serve ele. Então eu queria desembocar aqui nesse texto muito interessante. Gênesis 41, de 14, depois do 38 a 44. Vamos lá. Então, mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e o mudou suas roupas, e apresentou-se a faraó. Aí no 38. E disse faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? 39.
Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber a tudo isso, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e a tua boca se governarás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem a ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Olha o que aconteceu com José dos 17 anos até os 30 anos. Ele foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, perdeu sua família, saiu da terra que ele estava, entrou numa outra cultura como escravo, continuou a trabalhar certo, corretamente, foi ético, foi correto perante Deus. Deus não livrou ele de o que acontecia ali, porque Deus estava preparando ele para isso daqui. Se ele não tivesse sido traído pelos irmãos, ele nunca iria para o Egito. Ele continuaria onde ele estava. Então, a dificuldade que nós passamos pelas nossas vidas, nos preparam para algo maior que Deus tem preparado para nós. Se uma pessoa, como diz um ditado, né? Um bom marinheiro não se faz em mar calmo. Então fica tranquilo, depois da tempestade vem a bonança. Mas você só aprende quando você está na tempestade. E é na tempestade que nós ganhamos força, que nós aprendemos, que nós nos desenvolvemos. Vamos lembrar do que está acontecendo no mundo hoje. Estamos no meio de uma pandemia. Você trabalha numa empresa, você sabe que a sua empresa, pelo menos, desenvolveu uma ideia de home office, uma ideia de marketing digital, uma ideia de compartilhamento de melhor de trabalho, sem ser aquela coisa comando-controle. Está aqui do meu lado, tem que ficar do meu lado, estou te vendo. Não tem mais isso, irmãos. A nossa nova realidade é o quê? Produtividade, entrega e está tudo certo. Isso só aconteceu forçadamente devido à pandemia. Então a dificuldade nos desenvolve, seja ela em qual contexto esteja. Se você passa uma dificuldade financeira, você entende que aquilo que você tinha era luxo. E você pode agora ter o mesmo resultado com menos. Então isso é Deus te ensinando. Então se você está com alguma dificuldade, calma. José esperou 13 anos. Vamos esperar um pouco, vamos aguardar. Vamos continuar. Vamos prosseguir no mesmo caminho que iniciamos. O caminho é Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Vamos continuar nesse mesmo caminho. Vamos continuar firmes, constantes e abundantes. Olha José, ele foi firme, foi constante e foi abundante. Parece até que ele leu a carta de Paulo aos Coríntios. Né? Parece até que Paulo já tinha conversado com ele já. Então, José seguiu essas orientações que o seu pai te ensinou. O pai dele influenciou José. José aprendeu certinho. Mesmo sofrendo tudo que sofreu, mesmo sendo traído, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo abandonado pelo seu amigo, ele teve a honra no final. Então, ser para influenciar, mediante a injustiça, mediante o abandono e mediante a honra. Quando a gente está numa zona de conforto, a gente tende a afrouxar um pouco a nossa rédea. Verdade ou mentira? Você está meio cheinho igual eu assim. Vou colocar aqui para vocês verem como é que eu estou cheinho. Aqui, ó. Vocês estão cheinho igual eu. Vocês vão fazer uma dieta. Emagrecer uns 5 quilos. A roupa coube, você para de fazer dieta. Não é isso que acontece? Mesma coisa. Se você está com uma dificuldade e você se desenvolve até você chegar, me livrei da dificuldade. Aí eu paro de me desenvolver. Eu fiz uma faculdade para entrar no trabalho, para entrar no serviço. Fiz a faculdade, entrei no trabalho, agora eu não estudo mais. Nunca mais, agora eu não quero saber de estudar mais não. Esse é o nosso problema. Nós paramos de nos desenvolver, nós paramos de progredir, nós paramos de ir para o alvo. Nós já somos crentes, então eu não preciso mais estudar. Eu sou servo de Deus, eu não preciso mais ir na igreja. A igreja não faz diferença para mim. Bom, isso são coisas que não agregam valor na sua vida. Porque quanto mais convívio, quanto mais compartilhamento de experiências, quanto mais a gente vive essa comunhão, mais nós nos desenvolvemos, mais nós aprendemos sobre o amor, sobre verdadeiramente o que é ser um cristão. Ser um cristão não é saber de Bíblia não, irmãos.
Ser cristão não é saber todas as músicas do cantor cristão raiz, né? Não é saber todas as músicas que estão sendo cantadas aí nos worship da vida aí. Não. Ser cristão é você compartilhar o que Deus te deu para outra pessoa. Nós temos que ser canal. Se nós ficarmos só com as coisas que Ele nos deu, seremos um lago morto. Amém? Mesmo diante de tanta coisa ruim, tanta dificuldade, traição, humilhação, privação, que ele foi preso, né? Ficou 13 anos lá na cadeia, José permaneceu firme, porque ele era servo de Deus. E sendo servo de Deus, o Altíssimo, Deus influenciou tudo que estava ao seu redor e fez com que José influenciasse o governante da maior nação daquele tempo. E a nação se tornou maior ainda. Qual era o sonho? Você lembra do sonho, né? Antes desse texto que eu li, o sonho era o seguinte: 7 anos de vacas magras, 7 vacas gordas, nós vamos ter primeiro as vacas gordas, depois as vacas magras. Então são 7 anos de muita fartura no Egito, e depois 7 anos de muita escassez de comida em toda a região. E que aquele que tivesse a comida seria o dono do dinheiro naquele local. Então esse foi o sonho que José revelou ao faraó. Então o faraó tratou de fazer tudo o que José tinha falado. Construa silos, armazene comida por 7 anos. Vamos trabalhar, já dividiu a quantidade que era certinho para o uso, a quantidade que era certinho para armazenar. Então isso tudo José que direcionou. Por isso que eles falam aqui, há homem mais sábio que você aqui nesse Egito? Não tem. Então José influenciou, o José mudou, como diz a nossa tradução aqui, né, que a gente viu logo no início lá, que é causar ou sofrer uma modificação. José modificou a maneira do Egito governar. Ele que governou o Egito, ele era chamado depois de Zafenate Paneia, por causa disso. Ele governou todo aquele Egito lá, aquela parte ali. Então, nós precisamos ser antes de ter. O José não tinha a riqueza que ele teve aqui. Receber um anel naquele tempo do faraó é uma das maiores honras daquele tempo. Estar ao lado de faraó, e faraó falando, esse cara aqui é meu segundo, faraó era tido como Deus. Se Deus chegar para alguém e falar assim, você é meu segundo, rapaz, olha que honra. Olha só onde é que José chegou. Então José, antes de ter isso tudo, ele era servo de Deus. Então antes de ser, antes de compartilhar, ser antes de ter, e ser antes de apresentar. Apresentar o quê, gente? José, ele tinha toda uma estrutura com ele, né? Então os irmãos vieram até ele comprar comida. Aqueles irmãos que traíram ele. Sim. Chegou para comprar comida e José fez um jeitinho para eles e ficaram numa sala isolada com eles para falar, ó, eu sou o José, que vocês me jogaram, aquela coisa toda e tal. Então contou-se a verdade, tudo se resolveu em família. Então antes de se apresentar, antes de eu me lançar, antes de eu ser o influencer, eu era. Antes de eu me projetar, eu sou. Eu só consigo projetar aquilo que eu sou. Se você projeta aquilo que você não é, logo a máscara cai. Logo essa falsa projeção, ela cai. É fake news. Ser antes de qualquer outra coisa. Eu quero ganhar um salário bom. Então primeiro você tem que ser. Não se ganha salário bom antes de ser. Primeiro você é, depois você ganha. Eu quero ser bem-sucedido nos meus dons espirituais aqui na igreja. Então você tem que praticar, você tem que ser. Você tem que fazer aquilo que Deus te deu. Você tem que ser. Eu sou, depois eu influencio, depois eu apresento, depois eu faço tudo que está acontecendo aqui nesse momento. Ser para influenciar mediante a injustiça, abandono e honra. Ser para influenciar mediante a injustiça, abandono e honra. Eu queria deixar um pensamento com vocês aqui. Se desejamos mudar o mundo em que vivemos, devemos influenciar o nosso mundo para que as coisas como injustiça e o abandono nos tornem mais fortes e motivados para sermos verdadeiros espirituais influencers. Vou falar de novo. Se desejamos mudar o mundo em que vivemos, devemos influenciar o nosso mundo para que coisas como injustiça e abandono nos tornem mais fortes e motivados para sermos verdadeiros espirituais influencers. Então eu queria te convidar, nesse momento, para ser um espiritual influencer. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um cantor,
só precisa ser um cristão, ser um servo de Deus. Aqui o José ele não pregou para ninguém, vocês perceberam isso? Ele apenas desenvolveu os seus dons. Ele apenas fez o certo a se fazer. Ele apenas fez aquilo que Deus colocou no seu coração. Então Deus te colocou alguma coisa no seu coração, alguma missão, algum sentimento de dever, algum dom, pratique, utilize, empregue na obra. Só assim você vai conseguir influenciar positivamente a igreja do Senhor aqui na terra.